Olá, hoje a gente vai dar uma olhada num filme que tem, assim, gerado bastante comentário. Juntos. A gente pegou bastante material, né? Críticas do Adoro Cinema, Cinemação, UOL, Canaltech. Sim, e também artigos da CNN Brasil, Almanac Geek. E ainda demos uma conferida no Just Watch e Cinema e Afins para ter um panorama completo. Exato. A ideia é tentar entender o essencial desse filme, né? A trama, como o pessoal recebeu e o que ele tem de diferente. Tipo, essa mistura de gêneros. Isso, é basicamente entender do que se trata juntos e por que ele chamou atenção. Vamos lá. Beleza. Para começar, então, qual é a história? Basicamente, a gente tem o Tim, que é o Dave Franco, e a Millie, Alison Brie. Eles são um casal em crise, sabe? E numa dinâmica bem complicada de codependência, né? Aquela coisa de um depender demais do outro emocionalmente. Isso. Aí eles decidem se mudar, tentar algo novo numa cidade bem isolada. E é nesse lugar isolado que a coisa fica estranha. Acontece um encontro meio sobrenatural numa floresta e isso começa a afetar tudo. A relação deles e, literalmente, os corpos deles. Corpos. Como assim? Fisicamente mesmo. O diretor, o Michael Shanks, até falou que a inspiração veio um pouco da relação dele mesmo, uma relação de 16 anos. Ele estava pensando sobre essa linha tênue onde uma pessoa acaba e a outra começa, sabe? Nossa, profundo. E essa ideia de fusão física, como ela se encaixa no filme? O pessoal tá falando em terror romântico, né? Exatamente. É uma etiqueta interessante, terror romântico. O filme usa o body horror de forma bem explícita. Body horror. Aquele terror mais gráfico, com transformações no corpo. Isso, bem gráfico, às vezes grotesco mesmo. E aqui funciona como uma metáfora, sabe? Para a crise do casal, a decadência física espelha o desgaste emocional, a perda de identidade dentro da relação, essa codependência que pode ser tóxica. Entendi. Tem gente comparando com a substância, por exemplo, pelo uso impactante do corpo. A ideia é mostrar de forma bem visceral o medo de ficar preso numa relação que já não funciona mais, que talvez até já tenha morrido por dentro. Que abordagem intensa. E parece que uma coisa que funcionou muito bem, que quase todo mundo elogia, é a química dos atores principais, né? Ah, sim. O Dave Franco e a Alison Brie, eles são casados na vida real, né? E dizem que essa intimidade deles, nossa, transparece muito na tela. Dá uma força enorme pro filme. Verdade. Mesmo quando o roteiro... Bom, alguns acharam o roteiro meio limitado. O comentou que, mesmo com as cenas mais bizarras, as maluquices visuais, a emoção da relação deles acaba pegando o espectador de surpresa. Essa conexão real deles parece que ancora a fantasia toda. Faz sentido. Além dessa química forte, o que mais teve de positivo na recepção? Olha, o filme foi bem recebido lá em Sundance, sabe? Gerou um burburinho bom logo de cara e depois até surpreendeu na bilheteria nos Estados Unidos. Parece que foi muito no boca a boca. Ah, legal. Boca a boca é sempre um bom sinal. Com certeza. E também elogiaram o humor do filme, um humor meio mórbido, sabe? E os efeitos visuais. Teve crítica falando que eram nojentos da forma mais satisfatória. Parece que o lado do horror gráfico foi bem executado nesse ponto. Ok, então temos química, boa estreia, efeitos elogiados, mas nem tudo foram flores, né? Você mencionou que algumas fontes acharam superficial ou com problemas. Onde que o filme tropeçou, então? É aí que as opiniões se dividem mais, né? Várias críticas acharam que apesar da ideia ser muito boa, muito potente, a exploração dos temas do relacionamento podia ser mais profunda. Alguns acharam que o diretor ficou meio em cima do muro, sabe? Se hesitava em ir fundo no terror ou no drama. E aí algumas cenas acabaram soando meio engraçadas sem querer ou até ridículas, especialmente nos momentos em que o filme se leva mais a sério. Entendi. Então essa mistura de terror com romance e com drama talvez não tenha funcionado para todo mundo. O tom ficou meio perdido. Exato. Para alguns, sim. Outra coisa que criticaram foi explicações demais na trama. Sabe quando o filme explica muito e quebra um pouco o mistério? Sei, sei. E o final, nossa, o final dividiu muito. Alguns acharam fraco,
Outros até meio risível mesmo, sentiram que não correspondeu ao que o filme construiu. Parece que ficou essa tensão, a ideia original, perturbadora, mas a execução final talvez tenha faltado um pouco de sutileza ou talvez mais ousadia para ir além do choque visual, entende? Entendi perfeitamente. Então, para a gente fechar essa análise das fontes, Juntos usou o body horror de forma bem direta para falar de amor, crise, codependência. Se apoia muito na química real do Franco e da Brie, o que é um ponto alto. Mas a recepção ficou dividida sobre a profundidade dos temas e o equilíbrio dos tons horror, drama, humor, com críticas sobre a execução e principalmente o final. Perfeito. O que deixa a gente com uma reflexão bacana, eu acho. O filme usa o extremo do horror corporal para simbolizar essa fusão e perda de identidade no relacionamento. Aí fica a pergunta, né? Que outras metáforas o cinema poderia usar, talvez não tão gráficas, mas ainda assim fortes, para mostrar as transformações, às vezes mais sutis, do dia a dia que acontecem em um casal ao longo do tempo? Boa pergunta. Algo pra gente pensar, né? Como o cinema pode espelhar essas dinâmicas de casal de outras formas.